Evangelho do dia, 13º domingo do tempo comum, 27 de junho. Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para uma outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu, dentro de si, que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos seus pés. Contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão. E como estavam chorando e gritando, ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. No Evangelho, 2 exemplos de que a fé é capaz de transformar vidas. Primeiro, Jairo, um pai que intercede por sua filha. Segundo, mulher hemorroísa, que no seu silêncio crê que só de tocar no manto de Jesus já estaria curada. A nossa fé pode transformar a vida das pessoas por quem intercedemos ou a nossa própria vida. Jesus está indo para a casa de Jairo quando, no meio da multidão, percebe que alguém tocou nele de um modo diferente e pergunta: Quem me tocou? Aquele toque foi diferente, porque foi um toque cheio de fé e esperança de ter a vida transformada. A resposta de Jesus àquela mulher que se apresentou com medo, se perguntando se tinha feito algo errado ou incomodado o mestre, foi: Filha, a tua fé te curou, vá em paz, fica curada dessa doença. Algumas pessoas chegaram para informar Jairo que sua filha estava morta e não precisava mais incomodar Jesus. Mas Jesus escuta e o adverte: Não tenha medo, basta ter fé. Ao chegar diante do desespero das pessoas, Jesus diz que não precisa daquela confusão, porque a menina apenas dorme. Ao entrar, pede que ela se levante. Nessas 2 histórias de fé, percebemos que a pessoa de fé precisa ser perseverante e enfrentar barreiras. A mulher tremia de medo ao perceber que seu toque não passou despercebido. Para tomar posse do milagre, teve que se apresentar.
Ela não tinha feito nada errado, não tinha roubado uma graça. A graça é para os filhos de Deus. Por isso a resposta de Jesus: Filha, tua fé te curou. O homem teve que vencer seu desespero, deixar a filha doente em casa e ir ao encontro de Jesus. Precisou superar também as vozes das pessoas que disseram para ele que não havia mais tempo, que a menina já estava morta, que ele não incomodasse mais a Jesus. No mundo em que vivemos, há muitas vozes defendendo a morte, incentivando armas nas mãos, a vingança diante do mal feito, a falta de solidariedade na luta contra o mal, o egoísmo de defender somente sua própria vida e a dos seus. Precisamos ouvir mais a Deus. Ele é o Deus da vida. A primeira leitura deste 13º domingo do tempo comum deixa isso bem claro. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. O Salmo nos lembra que muitas vezes Deus nos livrou e preservou nossa vida da morte. Trata-se de um recado. Não brinquemos com a graça de Deus. Não podemos esquecer que o milagre é extraordinário. Não é toda hora que acontece. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Não brinquemos com a vida. Não a coloquemos em risco em nome da fé em Deus. Peçamos juntos a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que o Senhor permaneça sempre contigo.